O tempo, nós nele e ele em nós, é o tema que me apaixona desde a década de 80 e ao qual me dedico profissionalmente desde 1996 com a Power Self. Tempo e Razão, 3 disciplinas da vida racional, é o título de meu segundo e melhor livro sobre o tema. Mas mesmo a versão eletrônica em PDF não pode ser encontrada em livrarias reais ou virtuais, somente no site da Power Self. A publicação eletrônica restrita e controlada me permite aprimorá-lo em versões e revisões sucessivas, que, ao passo que constituem um avanço contínuo, comprovam que ainda há muito a aprender sobre esse tema inesgotável e fundamental, ao mesmo tempo prático e profundo. O tempo é paradoxal. É algo que nunca se tem, mas sempre se perde. É efêmero e passa, mas permanece e dura. Estamos dentro dele, mas ele está dentro de nós. Sabemos medi-lo perfeitamente, mas não sabemos explicá-lo. O problema é que a palavra tempo é um caso clássico de conflação, que significa a fusão de significados distintos em um único termo, o que gera confusão. Vamos ver alguns desses significados, mas comecemos com um desafio. Sem olhar no relógio, estime que horas são agora. Depois, confira no seu relógio ou no seu celular. Quem acertou a hora ou errou por menos de 3 minutos pode dizer que tem uma boa noção do tempo. Podemos ter uma boa noção das horas, mas horas, minutos, segundos, dias e anos são formas de medir o tempo. Mas o que eles medem? O que é tempo? Como você responderia? O filósofo, aliás, ao invés de perguntar as horas, indaga o que é tempo, como fez Santo Agostinho por volta do ano 400 da era cristã. No livro Confissões, ele inicia um capítulo indagando: o que é tempo? Certamente o entendemos quando falamos nele. O que é então tempo? E ele completa singelamente: se não me perguntam, eu sei. Mas se desejo explicá-lo a alguém, simplesmente eu não sei. Provavelmente você sentiu a mesma coisa. Mas ele não ficou só nisso. Antes, Aristóteles já postulara que tempo é movimento, algo objetivo que existe fora da mente. Agostinho mostrou que o tempo também existe dentro de nossa mente como atenção. Hoje, a filosofia diz que o tempo existe objetivamente como movimento, intersubjetivamente como convenção e subjetivamente como atenção ou disciplina. Para o universo, tempo é movimento. Para a humanidade, o tempo é uma convenção que sincroniza a vida em comum, incluindo o trabalho nas organizações. Para o indivíduo, tempo é atenção e hábito. O tempo-movimento é objetivo. Está fora da mente, acontece mesmo sem ser percebido. Tudo está em movimento no universo. Não percebemos o tempo diretamente, mas sim o movimento, o deslocamento no espaço-tempo. Aristóteles já dizia: o tempo não existe sem mudança. O tempo é a medida do movimento com vistas a um antes e um depois. Uma coisa é perceber e sentir o movimento. Outra coisa é pensar o espaço-tempo geométrico, a ideia matemática de 4 dimensões inventada pelos gregos. Retas infinitas e ortogonais, invólucros de tudo o que acontece. O tempo se torna, assim, um ente abstrato, uma dimensão. Mas Einstein provou que este tempo objetivo que mede o movimento é relativo, pois varia com o próprio movimento que mede. O relógio gira mais devagar quando se desloca mais rápido. O tempo-dimensão absoluta, portanto, não existe. É apenas um artifício da compreensão. O tempo objetivo, então,
é o movimento que mede a si mesmo relativamente a movimentos cíclicos, giros dos astros, oscilações dos pêndulos e dos elétrons, decaimento dos átomos. Muita gente confunde a relatividade do movimento demonstrada por Einstein com a relatividade óbvia de outra noção de tempo, elaborada originalmente por Santo Agostinho. Trata-se do tempo subjetivo que existe dentro da nossa mente na forma de atenção. O passado existe? Já não existe mais como movimento, mas existe dentro de nós como atenção à memória, seja na forma de lembrança, seja na forma de conhecimento que liga efeitos presentes a causas passadas. E o futuro existe? O futuro ainda não existe como movimento, mas existe na nossa mente como expectativa. Então, qual tempo existe objetivamente? E você dirá, o presente, o agora. Mas agora quando? Este instante, responderá você. Mas qual instante? Ao tentar conscientizar-se do instante que foge, você verá que o que você chama de agora ou de presente não é um instante, mas sim uma vivência com duração, que integra o passado imediato ao futuro iminente, um gerúndio que descreve algo que começou e ainda não terminou. Uma experiência subjetiva ligada à atenção, à percepção dos sentidos, à expectativa e à memória. A vivência do presente é a própria sensação de duração, que é a essência do tempo. Mas uma coisa é a duração objetiva, o intervalo entre dois eventos medido em ciclos de outro movimento. Outra coisa é a sensação de duração subjetiva, uma percepção com intensidade de experiência mais do que medida objetiva. 5 minutos duram muito mais para quem espera do que para quem é esperado. O senso comum confunde essa relatividade da intensidade da experiência, que é facilmente percebida, com a relatividade do movimento objetivo medido pelo relógio, apontada por Einstein. E esta não é intuída diretamente. O tempo medido objetivamente também é um tempo social, convencional, que serve muito mais para disciplinar a conduta coletiva do que para marcar durações relativas. Relógios e calendários não apenas registram a passagem do tempo cronológico, mas principalmente servem para marcar e anunciar as coisas que fazemos com outras pessoas. Eventos de sincronização da vida em comum. Na antiguidade, a vida e os relógios de sol eram locais. A disciplina do trabalho na terra era regida pelos seus ciclos naturais de dias e noites e estações. Só com a invenção do trem no século XIX surge a necessidade de homogeneizar a medida do tempo entre cidades e a pontualidade passa a ser uma virtude. O tempo medido, que rege a vida em comum, deixou de ser regido pelos astros e passou a ser regido por mecanismos. O tempo natural se tornou um artifício. A pontualidade na Revolução Industrial amarrou a humanidade aos horários dos trens e das fábricas. Na era da informação, a humanidade está sincronizada segundo a segundo num ritmo cada vez mais acelerado. Jean-Louis Servan Schreiber colocou isso lindamente. Sem perceber, o homem civilizado como Gulliver em Lilliput encontra-se preso por milhões de tênues fios. Isolados, mal são percebidos. Juntos, privam-no da sua liberdade. Esta dualidade do tempo medido, entre o tempo que escoa sem parar e os eventos que marcam a vida em comum, já era ilustrada na Grécia Homérica pelos mitos dos deuses Cronos e Kairos.
Cronos era o pai de todos os deuses, mas tinha o mau hábito de devorar seus filhos. Cronos representa o tempo quantitativo que passa, contado em horas, dias, anos. Nascemos nele e somos devorados por ele. Kairos era um deus jovem, com asas nos pés e 2 lâminas nas mãos, uma delas equilibrando uma balança. Além disso, tinha um longo topete na testa e a nuca completamente careca. Kairos representa o tempo qualitativo da oportunidade. Acontecimentos bons ou maus, daí a balança, que marcam a vida e o tempo em antes e depois, por isso a lâmina. Perdas acidentais são certas, ganhos requerem ação. A oportunidade passa rápido, as asas nos pés de Kairos. Se não é aproveitada, se perde. Não se pode agarrar Kairos pela careca. Mas oportunidade também se cria. Planejar ou prevenir significa pegar Kairos pelo topete. Kairos também significa momento certo ou propício para agir de maneira a alterar o destino. Kairos não é contado em unidades de tempo, mas em eventos significativos que ficam na memória de forma descontínua. Para valorizar o tempo, muitos dizem que tempo é dinheiro. Eu digo que tempo é vida, e vida é muito mais do que dinheiro. Dizer que tempo é dinheiro é pensar no tempo como trabalho, e que vida é outra coisa que se faz no fim de semana ou nas férias, e que vai se viver mesmo depois da aposentadoria. Uma loucura. O tempo do trabalho seria dever e responsabilidade num tempo comum, e o tempo da vida seria prazer e liberdade num tempo pessoal. Na sociedade de consumo, trabalha-se para ganhar dinheiro para poder consumir, como se a vida fosse consumo e o trabalho não fosse vida, e como se fora do trabalho não tivéssemos deveres e problemas a resolver. O tempo do mundo é um movimento. Os astros mais próximos regulam os ritmos periódicos dos seres vivos com seus movimentos circulares. Sentimos esse tempo com nossos relógios biológicos que determinam nossos hábitos mais básicos. Este é o tempo sentido da vida animal, circular, periódico, rítmico e contínuo. A humanidade, como valor, é a vida em comum, feita de cooperação no presente, compromissos para o futuro e a comemoração do passado. A sincronização no presente e a marcação do futuro e do passado requerem relógios e calendários. Relógios que começaram naturais, seguindo o Sol, e se tornaram artifícios, que além de ritmos, medem intervalos e marcam prazos. Um tempo linear e histórico. Esse é um tempo medido, marcado de forma convencional. Convenções também marcadas em nós na forma de hábitos de cooperação aprendidos. O que chamamos de nosso tempo é a nossa atenção, que podemos aprender a dirigir para ter algum controle. Atenção que, dirigida à memória, recria o passado, dirigida à expectativa, cria o futuro, e dirigida ao presente, é percepção ou ação, voluntária ou não. Ação que também é movimento no tempo do mundo e fica marcada na história comum. Agradeço a atenção dedicada e espero que tenham gostado desse mergulho filosófico. Inscreva-se nos cursos e mentorias da Power Self para aprender a prática das 3 disciplinas da gestão do tempo que orientam 3 movimentos da atenção. A atenção ao presente é ajudada pelas técnicas e ferramentas da organização da informação e da ação. A atenção ao futuro é ajudada pelas técnicas e ferramentas de análise e priorização que constituem a prática do planejamento. A atenção ao passado é ajudada pelas técnicas e exercícios filosóficos e espirituais que constituem a prática da reflexão. A organização melhora o foco, reduzindo a distração e a protelação, e melhora a continuidade dos projetos, reduzindo o esquecimento e a ansiedade.
O planejamento viabiliza a realização de metas e projetos de longo prazo, reduzindo a preocupação. A reflexão é a disciplina do conhecimento, que aumenta a sabedoria e o equilíbrio, reduzindo o preconceito e a ilusão. A reflexão embasa o planejamento, que orienta a organização. Muito obrigado, espero vocês numa próxima oportunidade.